Então, o que é viver? O que é viver em vitória? Viver em vitória em Cristo é você entender e aplicar na tua vida Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Plano de fazer o quê? Prosperar e não causar danos. Plano de dar paz e o futuro. E também se você aplicar João 10:10, a segunda parte. Deus veio para que você tenha vida. Vida é o quê? Em abundância. Vida em abundância. O que é vida em abundância? É você ter a plenitude, é você ter paz, é você ter alegria em meio ao caos, é você saber que a vitória de Cristo não está em conquistas materiais, mas em conquistas espirituais. É você ter vida em santidade, vida consagrada, vida retida, vida íntegra, vida quebrantada, vida rendida ao Senhor. Então isso começa a mudar a forma como você vê. Então, hoje você vai aprender princípios para ter uma vida vitoriosa. 2 Samuel 8, 13 e 14. Olha o que vai dizer aqui. Ó. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas, e o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Então, olha que interessante. Aqui está dizendo que Davi ele ficou famoso por quê? Ele não ficou porque ele é bom, ele não ficou porque ele era o melhor, ele não ficou porque ele sabia lutar, ele ficou porque ele matou 18 demonitas. Por quê? Foi ele? Não, foi debaixo de uma palavra, debaixo da direção do Senhor, debaixo do exército de Deus. Então, Deus só levanta e Deus só deixa alguém famoso se ele for glorificado, se o nome dele for glorificado. E a gente vê aqui no 14 que é muito forte. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando os edemonitas. Ou seja, o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ele ia. Por quê? Porque ele não ia sozinho, ele ia com Deus, ele não ia para casa sozinho, ele ia com o Senhor, ele não ia visitar alguém, ele ia sempre com o Senhor. O Senhor está dizendo, todos os lugares que você for, ore me chamando, me convidando para ir contigo, me convidando para ir avançar com você, porque eu estou te dando livramento, eu estou cuidando, estou te dando sabedoria, estou te dando direcionamento, estou te dando discernimento espiritual. Então olha aqui, sabemos que tudo que conquistamos nessa vida é o quê? É pela graça do Senhor, pela graça de Deus. Boa noite, Adelina. Então precisamos entender que a graça não é o oposto de esforço, não tem nada a ver. Então, e sim de mérito. A graça não é o que eu sei fazer. A graça não é a minha competência, não é o meu currículo. Não é se eu estudo em Harvard, não é se eu estudo na Suíça, se eu estudo no Canadá. Não tem nada a ver. A graça é mérito. Então, mérito não tem nada a ver com esforço. Mérito tem a ver com entrega, tem a ver com intensidade, com verdade. Então, não podemos o que? Negligenciar o que? Princípios estabelecidos por Deus para que a gente venha ter uma vida o que? De vitória. Então, a gente vai um pouco mais profundo, usando o quê? Como desculpa. É a graça de Deus, pastor. Eu não preciso me esforçar porque a graça de Deus me sustenta. Sim, sustenta. Mas para você conquistar o reino, ele tem que ser a força. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Josué 1,9, não faz o quê? Não fui eu que te ordenei, não fui eu que direcionei, não fui eu que te levantei. Então você tem que se esforçar e fazer a tua parte. Então o texto lido que eu li para os irmãos aqui, ele diz o quê? Que o Senhor dava vitória a Davi aonde ele fosse, assim como ele fez com Josué, aonde ele pisava, ele extraía bênção. Josué 1,3. Então isso é tão maravilhoso que sem dúvida foi debaixo que da graça de Deus que Davi viveu o quê? Uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Mas ele também ensinou o quê? Princípios para que a gente tenha uma vida em vitória. Porque a vida em vitória, ela tem princípios, tem vários princípios. Mas hoje, para não me estender tanto, eu vou falar apenas 3 ou 4 princípios para você ter uma vida de vitória, para você romper, para você avançar e para você parar de questionar e começar a agradecer. Porque hoje você está aqui porque Deus permitiu mais um dia sobre a tua vida. Deus gerou mais um milagre para você. Não sei se você sabe, toda vez que você acorda é um milagre. Porque não sei se você sabe,
O inimigo tenta te matar toda madrugada, e se não fosse Deus, o fôlego, o sopro de vida, você não estaria nem aqui. Então, agradeça. Porque se você está de pé e está vivo, é porque Deus ainda confia a promessa dele nas suas mãos. A tua promessa ainda está de pé. O que ele tem contigo ainda está de pé. Quando você parar de respirar, acabou o propósito aqui na terra. Então, se você respira, você está ouvindo, você acordou, agradeça. Agradeça. Primeira coisa, quando você acordar, você vai falar: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela oportunidade de ter uma casa, de ter uma cama. Obrigado pela minha vida, pela minha família. Então começa a ter graça. Então hoje você vai aprender 3 princípios para uma vida vitoriosa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está pegando isso aqui do céu? Isso daqui a Globo não mostra. Amém? Isso aqui a Globo não mostra, não. Isso aqui não é leitura, isso aqui é revelação. Primeira Samuel 16. 1 Samuel 16, 10, 12. Olha que forte aqui, ó. Jessé levou Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante e unja-o. Isso aqui é muito forte. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui para você entender. Pega, pessoal, papel e caneta nas suas mãos para você aprender e aplicar na tua vida. Então o texto que eu li para os irmãos aqui fala sobre quem? Davi. Então olha que interessante aqui. O Senhor, ele trabalha de formas diferentes. Então, quando Jessé chegou na casa e falou que ainda existe um outro que não está aqui, Jessé levou o quê? A Samuel os seus 7 filhos. O que o Senhor está dizendo? Quando você tem chamado, quando você é escolhida, quando você é separado, você pode estar escondida, você pode estar em um lugar que ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Deus está vendo aquela mulher humilde, aquele homem humilde, aquele que ninguém dá nada para ninguém, mas ele é escolhida de Deus, e Deus tem um mistério com você, Deus tem um trabalho com você. Então, o texto que eu li fala sobre o momento em que Samuel vai ao quê? À casa de Jessé para ungir o quê? Um novo rei sobre Israel. Então, Eliabe e todos os seus irmãos estavam o quê? Em casa. Porém, Davi estava o quê? Trabalhando. Então, Deus está falando: você pode estar em qualquer lugar, mas os meus olhos estão sobre a tua vida. Os meus olhos estão sobre o teu chamado. Os meus olhos estão sobre você. Então, até que todos tentem, boa noite, Micaele, tente parar o teu chamado. Se você é escolhido, se você tem o selo de Jesus, se você tem o selo DNA de Cristo, Deus vai te levantar. Então, Deus continua abençoando as pessoas que são o quê? Trabalhadoras. Então, a ociosidade, a vulnerabilidade, o tempo ocioso é um convite o quê? Para uma vida de derrota.